Jones, a prevenção cardiovascular, nós insistimos com os pacientes. Nesse programa estamos insistindo no sentido de informação para a população e que realmente é o mais importante em toda essa história de saúde. Prevenir, porque depois que tem o problema, a prevenção secundária, suas complicações são bem mais difíceis de nós manusearmos e ajudarmos esses pacientes. Então nós sabemos, por dados recentes, que os homens não gostam muito de ir ao consultório. Quem os leva ao consultório são as mulheres. Então pegam os homens pelas orelhas e levam seus maridos ao consultório. Então isso é comprovado, né? Existe hoje uma ideia de que a prevenção deve começar lá na escola, com os filhos, no sentido que os filhos levem os pais, orientem para dentro do seio familiar, para dentro do ambiente familiar, essa ideia de prevenção. Qual é a tua opinião? Com certeza. A prevenção da doença cardiovascular começa na infância, porque a doença cardiovascular começa na infância. A obesidade infantil é uma epidemia e está muito bem comprovado, com grandes estudos populacionais, que a obesidade na infância leva à doença cardiovascular precoce, né? Porque predispõe à hipertensão, predispõe ao aumento do colesterol. Então, um projeto muito bonito do Valentin Fuster, que ele faz na Espanha, que é o país natal dele, e está fazendo também na Colômbia, é um projeto de educação para a saúde com crianças da pré-escola, através da valorização de hábitos saudáveis, né? De alimentação saudável, de atividade física, de uma atitude positiva, de uma atitude de até mesmo de autoestima, de aumento da autoestima da criança, para que ela no futuro venha evitar hábitos não saudáveis, como cigarro, como uso de drogas. Então as crianças, desde a mais tenra idade, tendem a valorizar a saúde, tendem o bem-estar e a autoestima, né? Evitando no futuro que se envolvam com drogas e com o cigarro, que a nicotina não deixa de ser uma droga. Mas o mais interessante de tudo isso é que essas crianças começaram a pressionar seus pais para que eles parassem de fumar, e isso levou a que muitos pais parassem de fumar nesses programas do Dr. Valentin. Não era uma coisa prevista, foi uma coisa espontânea das crianças, a partir do momento que elas começaram a valorizar a saúde, aprender o que é um hábito saudável de vida. E é muito bonito de ver os vídeos das crianças, né? Porque se divertindo elas aprendem, né? Como evitar a doença, como prevenir a saúde. Porque tudo é uma questão cultural. A gente não é obrigado a se alimentar mal, a gente não é obrigado a ser sedentário. A partir do momento que a gente tem uma cultura de saúde, uma cultura de vida, a gente vai adquirir hábitos mais saudáveis, com certeza. E é muito bonito ver as crianças já iniciando isso aí, né? Porque realmente elas fazem a diferença, né? O adulto é difícil de modificar hábito, viu? E, muitas vezes ele precisa realmente ficar doente para poder valorizar o hábito de vida saudável, né? É que ele já vem, né, com um erro cultural, né, dentro da família, os erros alimentares, de exercício, dentro de uma coisa que... A cultura é uma coisa difícil de ser modificada e leva anos para modificar, né? E às vezes a gente não consegue realmente, a gente tem essas dificuldades com os pacientes. Então, esse investimento lá na infância, como em quase tudo, né? A educação é o grande segredo da melhora da humanidade. Mas, Jones, nós te provocamos antes do intervalo, não só nesse aspecto, mas com a polipílula, que parece estar sendo testada na Índia. O que é a polipílula e qual a ideia do professor Valentin? Bom, a gente sabe que a aderência ao tratamento é um problema. Muitos pacientes deixam de fazer o tratamento porque é complexo, né? Usar uma medicação sem estar doente, apenas para prevenir. Mas está muito bem comprovado que o uso de medicações para baixar o colesterol, o uso de medicação antiagregante plaquetária para evitar a agregação, o acúmulo de plaquetas e a formação de coágulos na circulação, e algumas medicações que baixam a pressão, elas comprovadamente diminuem de uma maneira muito forte a chance de ter doença cardiovascular. E aí se inclui o infarto do coração e o AVC.
Então, o uso dessas medicações seria uma maneira de proteger a população dessas doenças. Mas uma maneira, então, de tornar isso mais barato e mais prático seria o que se chama de polipílula, que seria em uma única pílula 3 medicações que fazem prevenção cardiovascular, e isso de uma maneira econômica e de fácil aplicação. Então, existe um projeto de pesquisa usando a polipílula, onde está o ácido acetil salicílico, né, o AS, a estatina, que é o remédio que baixa o colesterol, e o atenolol, que é um beta-bloqueador, é um remédio que baixa a pressão e diminui, então, portanto, a incidência de doença cardiovascular. São medicações baratas que, quando produzidas em grande escala, têm um custo muito pequeno e, se tomadas uma vez por dia, se torna uma coisa muito prática, muito fácil de se fazer. E essa pesquisa, esse estudo, está vendo qual é o resultado disso em uma grande escala populacional. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter uma resposta para a polipílula, né? Vamos torcer que isso aconteça. Eu sempre sonhei, né? E é bom sonhar. A gente tem que ser um pouco sonhador, um pouco utópico, sem tirar tantos pés do chão, né? Se a gente pudesse ter realmente remédios que tivessem concentrados, várias drogas, que facilitasse o uso desses pacientes. Porque quem tem doença, as doenças são crônicas, elas é para o resto da vida. Eu sempre digo para os pacientes, vocês estão doentes e são doentes para o resto da vida. Tem que cuidar agora, dentro da prevenção secundária, sempre tomar os medicamentos. Fica difícil o paciente ter uma adesão ao tratamento com 16 comprimidos por dia, né? 15 comprimidos por dia, e a gente vê isso, né, Jones? Então, que bom que isso venha a acontecer e que os interesses políticos e econômicos permitam que isso aconteça, né? Bom, nós estamos chegando ao final do programa e eu deixaria suas considerações finais, Dr. Jones. Eu gostaria de dizer, repercutindo o que eu ouvi lá no curso, a doença cardiovascular é evitável, não é uma fatalidade, só que essa prevenção deve começar muito precocemente na vida, principalmente através da mudança do estilo de vida, né? Através de uma alimentação saudável, evitando alimento industrializado, procurando comer alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, através da atividade física, através do abandono do cigarro, isso é fundamental. Isso deve começar o mais cedo possível na vida. E devemos lembrar que muitas vezes a doença cardiovascular ela é silenciosa e ela só vai se manifestar, ou seja, quando ela se manifestar já é tarde, nunca é, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa, mas vai ser tarde no sentido de evitar a doença. Então, e outra coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes, não tenham medo de tomar remédio. Se for preciso tomar remédio, que se tome. O problema não é o remédio, o problema é a doença, o problema é a hipertensão, é o diabetes, é o colesterol alto. Isso é o problema, o remédio é a solução. Então, jamais tenha medo de tomar remédio. Bom, então estamos chegando ao final do programa, conversando com o cardiologista, hoje com a presença do Dr. Jones. Agradecemos a sua estada aqui, nesse estúdio do Instituto do Coração de Santa Maria, no Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. Obrigado pela audiência, até a próxima semana.